Olá, muito boa tarde a todos. Segunda-feira, dia 31 de agosto, mês difícil, mês de pressão nos mercados, mês de volta da vol é boa, e a gente fecha esse mês com mais uma live especial. Vocês sabem o cuidado que a gente tem na seletividade, em respeito ao próprio tempo de vocês. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui conosco Otávio Lira, CFO e DRI da Vivara, e a Melina, Head de RI da companhia, para ajudar a dividir conosco, principalmente com vocês, as percepções sobre o momento da empresa, sobre essa transição durante o período tão duro da Covid-19 e da pandemia, que impactou, obviamente, direta e profundamente o curso ordinário das operações. Ao meu lado, o Eric Wang, analista da Eleven, que vocês já conhecem bastante, que está sempre aí ao nosso lado, dentro, olhando para o setor de varejo e de tecnologia. Otávio, Melina, muito boa tarde. Obrigado por estarem aqui. Já jogando a bola para vocês, eu já queria deixar aberto para vocês trazerem as considerações iniciais, no sentido de trazer um pouco dessa sensibilidade do que foi esse grande choque, dessa mudança em um business super sensível de varejo ligado a shopping, pelo modelo muito forte, essa virada de chave ou essa aceleração da omnicanalidade. Como foi o começo dessa virada e onde que a Vivara está dentro desse ciclo? Mais uma vez, muito boa tarde a vocês. Boa tarde, Dato. Boa tarde, Eric. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite aqui. Boa tarde a todos também que estão ouvindo. É um privilégio poder falar aqui para vocês hoje e contar um pouco mais do que a gente já dividiu com o mercado há pouco tempo, na semana passada. A gente, acho que, assim como todo mundo, a gente foi surpreendido por toda essa confusão, por toda essa pandemia. Eu acho que é uma característica comum para todo mundo, assim como a gente falou no call de resultados, é que isso foi uma surpresa repentina e exigiu uma capacidade de mudança muito rápida de todos. Acho que a gente, na nossa posição aqui, acabamos sendo um pouco privilegiados pelo momento que isso atingiu a companhia, e que foi logo após o IPO, a gente concluiu a oferta em outubro, captamos recursos relevantes para sustentar todo um próximo ciclo de crescimento da companhia, de 5 anos, uma aceleração em relação àquilo que a companhia estava habituada a fazer em anos anteriores, principalmente pautada na aceleração da expansão física para cidades menores, mas também na omnicanalidade, com diversificação de portfólio e diversificação de marcas diferentes. E isso acabou testando um pouco da nossa capacidade de mudar, de capacidade de tomar decisões num momento de distress, Então, praticamente de uma semana para outra, a gente tinha ali no final de março, 100% das lojas fechadas, com um único canal de faturamento, que então era um online, E acho que a importância da companhia ter feito a lição de casa em momentos anteriores, e ter chegado ali naquele momento já com uma plataforma robusta em termos de tecnologia, em termos de aderência já com o cliente, é uma marca muito forte que não deveria ser só pela ausência do canal físico que a gente ia passar por um inverno mais tenebroso de faturamento. Ainda assim, como veio muito rápido, a companhia obviamente sentiu muito no começo, se organizou rapidamente em comitês para que a gente pudesse tomar as decisões de maneira dinâmica, nos grupos certos, e poder capturar tudo aquilo que o mercado, o governo, e a situação trazia para a gente a cada dia. Então, de fato, foi um teste para todos, e acho que, passado aí algum tempo, a gente consegue agora olhar para trás e ficar razoavelmente satisfeito com aquilo que a gente viu acontecer nos últimos meses. Então, acho que a gente ter uma marca forte, uma plataforma robusta, e a gente ter se movido rápido para tomar pelo menos as decisões iniciais, e iniciar uma adaptabilidade mais forte desse shift para o online, isso foi extremamente importante
para que a gente pudesse, né, passar por todo esse momento de uma maneira um pouco menos turbulenta, né? E acho que as características do nosso negócio ajudaram também. A gente, né, é um tipo de varejo de margens maiores, de margens mais robustas, e seja margem bruta pela natureza do produto, e seja também pelo quão a nossa escala hoje ajuda a gente a diluir mais eficientemente nossas despesas. A gente conseguiu, né, passar por esse período mais turbulento, ainda preservando, né, um pouco da rentabilidade da companhia ao longo desses meses. Legal, Otávio. E aí, durante esse segundo tri, vocês tiveram diversas iniciativas aí, né, para reforçar principalmente a estratégia online, principalmente com destaque aí para o Joias em Ação. Vocês podem comentar um pouco, né, dessas e outras iniciativas que vocês adotaram durante a pandemia e, assim, lições que vocês tiraram e que talvez vocês possam seguir para frente, enfim, com algumas dessas iniciativas que vocês tiveram durante o período? Sem dúvida, acho que, né, algumas delas vieram para ficar, né. De novo, a gente trazia já investimentos né, em omnicanalidade, a gente já tinha habilitado toda a questão né, de começar a unificar a experiência do cliente, qualquer que fosse o canal que ele estivesse comprando conosco, mas a gente ainda fazia isso de forma muito conservadora, né, e muito vagarosa. Faz um pouco teste, desenvolve uma outra, né, alternativa, testa durante mais um período. E, de novo, como eu falei, esse período fez com que a gente acelerasse uma série de frentes de iniciativas que já estavam no pipeline da companhia, mas que a gente precisasse ter isso no curto prazo, para que rapidamente a gente, né, conseguisse equalizar ao máximo, né, a experiência que o cliente tem nos canais diferentes. Então, acho que, como a gente teve de maneira abrupta o contato com os clientes, né, rompido, né, então, acho que o primeiro e mais importante aqui foi restaurar um pouco disso, né, através da habilitação da lista de contatos, né, de cada gerente de loja, do pessoal no geral. A gente tem uma força de vendas enorme, né, e que estava em casa. No mês de abril, né, de repente, a gente tinha aí 2.000, 2.300 pessoas em casa, né, em suspensão de contrato de trabalho, com todas as lojas fechadas, uma realidade completamente mudada. Né, e a partir desse momento surgiu a necessidade. Essas vendedoras, elas carregam um contato, elas têm interações de clientes mais frequentes, né, que elas trocam mensagens, trocam interações ao longo dos meses, e a primeira reação nossa foi habilitar isso através de um aplicativo para que as vendedoras pudessem entrar em contato proativamente, da maneira menos invasiva possível, né, para ajudar a turma neste momento, né, a fazer a escolha e a conhecer o canal online da Vivara, né? Então, nesse primeiro momento, a gente ficou satisfeito pela absorção adicional de clientes, né, que essa alternativa trouxe para o canal online. A gente tinha ainda uma migração e continua tendo, né, uma vinda de clientes novos bastante relevante para a nossa plataforma digital. Em torno de 30% do fluxo total de clientes, né, ainda são clientes completamente novos. Mas a gente começou a ver, a partir do momento da habilitação da iniciativa, né, um fluxo muito grande dos clientes que já eram clientes da Vivara no canal offline, né, para comprar online pela primeira vez conosco, né, numa interação mais personalizada, né, assim como o nosso cliente na loja, né, gosta de dar apresentação de produtos, de você poder entender a necessidade do cliente, poder oferecer aquele produto que você acredita ser mais adequado àquele momento de consumo. Né, e com isso a gente conseguiu personalizar a experiência e trazer um pouco mais de semelhança, né, de portfólio de vendas, de mix de venda, ao que a gente tinha antes. Né, de um dia para o outro a gente ficou com o canal digital como o único canal de faturamento, como eu falei, e obviamente o mix da companhia sofreu uma mudança muito, muito abrupta. Né, então a gente, no digital, a gente sempre vendeu um pouco menos de joias de ouro, né, um pouco mais de joias de prata, um pouco mais de relógios, né, e acessórios, por serem produtos mais aderentes ao canal digital, né, e obviamente do final de março, do mês de março para o mês de abril, a gente viu o mix da companhia caminhando rapidamente por essa direção, pelo mix puro do online, né, e essa
alternativa instaurou quase que um comportamento do cliente como se ele estivesse na loja, né? Então, a gente trouxe, pela alternativa do Joias em Ação, um complemento de vendas, do qual 70% deste complemento era a venda de joia ouro, né, ou mais de 70%, conseguiu agregar um ticket, né, interessante, de quase 3 vezes o ticket padrão do online, né, principalmente por essa mudança de mix, mas também por conseguir trabalhar melhor o cliente também num atendimento personalizado, né, e isso conseguiu, de novo, trazer essa, né, um pouco, ou suavizar um pouco essa mudança de mix e mix de canais que a gente viu acontecer dentro da companhia. A gente conseguiu também trazer, né, acelerar a implantação de um chatbot também para os clientes, soluções comuns que a gente vê aí em vários dos grandes e-commerce, né, e em que você pode tirar dúvidas online ali com as nossas vendedoras e também facilitar um pouco da experiência de compras, dúvidas de produto, dúvidas de tempo de entrega, né, e também criar um facilitador para uma melhor experiência aí no canal digital. A gente habilitou também com muita velocidade a alternativa do cliente de caminhar para uma opção de delivery, né, e conseguir entrar em contato com o pessoal da loja e ter o produto despachado diretamente da loja para a sua casa, né, e de drive-thru, aquele cliente que tinha pressa na solução e poderia concluir a venda e não aguardar a entrega em casa, né, e ir retirar o produto dentro daquelas praças que estavam permitindo isso. Então, a gente tem, né, delivery, a gente correu com uma frente de integração de estoques e acelerou um pouco do projeto de OMS que a gente tinha, e conseguiu habilitar 18 das praças para que a gente fizesse esse last mile direto da loja e reduzisse o tempo de entrega e melhorando ainda mais a experiência do cliente. O projeto OMS total, o mais robusto da companhia, ele continua em desenvolvimento e terá rollout completo até o final do ano, mas a gente conseguiu habilitar isso com rapidez também para que durante esse período de pandemia a gente conseguisse também melhorar e adequar a experiência do consumidor. Diga. Desculpa te interromper. Imagina. Um dos grandes desafios que a gente vê, historicamente, as empresas tinham incentivos segregados para venda online e para venda física. O vendedor, que no caso de joia, cria uma relação super estreita com o seu cliente, existe um processo de conhecimento, de sensibilidade, de adequação, tem um papel fundamental dentro do teu modelo de business. Para você virar essa chave para o online, você tem um desafio da parte de comissionamento, de alinhamento dos incentivos, de manutenção da atração das equipes, a partir de um business model que historicamente respondia a uma dinâmica principal, e aí obviamente impacta direto isso que você falou no mix, mas tem essa discussão aí do quanto dessa migração, dessa utilização da omnicanalidade é reversível ou não, né? Nesse ciclo de normalização, entendendo que o período de transição que a gente passou até aqui foi um grande período de choque, agora a gente tende a ver operações andando, no mínimo, com uma cara de que vai ficando normal, né? Não é exatamente normal, uma loja em que você tem que entrar e está todo mundo de máscara, em que tem restrição de fluxo, de horário de funcionamento e afins, mas como que foi ou como que está para vocês o alinhamento de incentivos? Os canais competem entre si, como que você dá sustentabilidade ao incentivo do vendedor de loja, que tem a sua comissão atrelada àquilo que ele performa no ponto de venda, para que ele consiga também ser um incentivador e um promotor do canal online? A gente pensou bastante nisso, uma vez, né, habilitando essas alternativas adicionais de venda pelo pessoal de loja, e a gente sentiu bastante a necessidade da gente trazer, né, esse alinhamento. E a gente acabou criando, né, uma possibilidade adicional permanente de conversão para essa turma de lojas. Então, eu diria que elas continuam podendo fazer todo o esforço que fazem ali de prover uma experiência para o cliente na loja, de trazer
o cliente para dentro da loja e poder trabalhar vendas adicionais ali, poder ganhar em conversão, né, e em comissão para essa turma, né, é isso que acaba movendo ali o dia a dia. E a gente criou ainda num ambiente que tem ainda horários de funcionamento super restritos, né, vale a pena lembrar que todos os shoppings ainda operam com restrições muito grandes de horário de funcionamento, de restrição, né, de acesso, de fluxo de pessoas, né, então a gente cria em horários ainda alternativos e que essas pessoas eventualmente ainda não conseguem trabalhar, voltar à rotina normal como era, né, anteriormente a tudo isso. A gente criou essa possibilidade deles continuarem trabalhando o potencial do cliente e fazendo essa conversão adicional nesse momento. Então, a gente colocou o comissionamento, assim como colocamos na loja, a gente colocou para essa conversão, né, do atendimento direto através da plataforma digital. As nossas vendedoras são comissionadas assim como se estivessem vendendo um produto dentro da loja, né? Isso foi bastante importante para essa iniciativa tomar o corpo que tomou, né? A gente está vendo, ela cresceu muito rapidamente ao longo do trimestre, batendo aí 30%, 35% em alguns dias específicos do total de faturamento do e-commerce, e tem se estabilizado aí nos meses subsequentes ao término do segundo trimestre, em torno de 30% da venda, né, do e-commerce. Então, mesmo o faturamento online da companhia agora se acomodando num patamar, né, um pouco inferior à proporção que ele tomou nas grandes sazonalidades de maio e junho, principalmente porque a gente tinha muito poucas lojas abertas. Então, agora, né, a companhia tem 261 dos 263 pontos de venda já em funcionamento, e isso, obviamente, né, Quantos pontos de venda? São 263 no total e abertos 261, né? Então, a gente tem hoje apenas 2 pontos de venda fechados ainda, né? E isso, obviamente, traz as pessoas, acho que se sentem um pouco menos ameaçadas, a gente vê bastante fluxo nos shoppings, nos horários de funcionamento, né? E essa conversão adicional na loja, ela vem de maneira natural. Então, hoje, a loja já é o principal canal, novamente, de faturamento da companhia. Isso trouxe uma adequação do e-commerce, ainda com muita atração, né? Como a gente mostrou ali na divulgação de resultados, ainda crescendo, né, 3 vezes o tamanho do que ele, né, era no ano passado, mas já num patamar, né, de share da receita total da companhia um pouco mais adequado em relação aos 100% que foi em abril, né, ou aos 80 e poucos que foi em maio, e assim ou aos 64% que foi no segundo tri como um todo, né. Então, agora a gente começa a ver essa adequação, mas a gente não viu a diminuição da representatividade dentro das vendas do e-commerce dessa iniciativa de venda direta, muito pela estrutura de comissionamento que trouxemos. A gente, na nossa estratégia, só para complementar, na estratégia Omni que a gente tinha antes de tudo isso acontecer, a gente já tinha um processo de engajamento das vendedoras para com o e-commerce. Então, a gente já tinha o Pick Up in Store em 100% das lojas, então elas já eram integradas com essa estratégia Omni, e a gente também já tinha um processo de venda pela prateleira infinita, elas já tinham uma parte da meta de vendas, de vender uma parte do estoque do e-commerce como parte ali complementar dos incentivos. Então, eu acho que a fundação da estratégia Omni, ela foi importante também para a gente fazer essa virada de chave agora para um momento que a gente tinha só o e-commerce operando, né? Acho que isso foi super importante para que a gente tivesse esse desempenho que a gente viu de crescer quase 400% o e-commerce no segundo tri, quando a gente só tinha praticamente o e-commerce operando. Tá certo. E aí, também um pouquinho assim, pensando em tendências aí, né? O segundo tri, ele teve enfim, vocês conseguiram apresentar aí uma expansão de margem bruta bem interessante, né? A gente queria entender um pouquinho, né, como fica a questão da sensibilidade de precificação, de margens, principalmente por conta dessa aceleração, né, do preço do aumento do preço do ouro, enfim, como que é a sensibilidade de vocês nesse sentido e como que vocês olham para as margens, principalmente para frente aí?
Eu acho bom, excelente ponto, Eric. Eu acho que é, né, um dos principais tópicos, né, disparado aqui né, nas conversas que temos e, obviamente, frente aos movimentos que a gente viu, né, nos últimos 12, 18 meses, né, que eu costumo dizer que, né, o ouro subir em reais é uma realidade que a Vivara, né, já vive praticamente desde o dia que foi criada, né, a curva da série histórica longa do ouro é uma curva impressionante que em reais, né, que traz uma ascendência muito forte ao longo dos anos todos. Porém, né, anos em que a gente vê uma subida, né, tão forte como a gente viu em 2019 e 2020, né, são eventos um pouco mais raros nessa história, e exigem muito da capacidade de adaptação da companhia também, né, a gente carregar o estoque que a gente carrega, muito mais pela abrangência do nosso portfólio, né, pelo tamanho dele, né, e por ser joalheria, né, isso acaba sendo uma consequência de como a gente opera, né, e a gente tem alguma adaptabilidade adicional a isso, porque mexer em preço ou mexer em produto, né, isso acaba tendo alguma limitação, né, então você mexer na gramatura de metal, né, de ouro que você está usando, ir reduzindo, adaptando os tickets de peça que você tem para continuar com um portfólio super aderente a momentos, brincar com metais diferentes em coleções feitas de um ou de outro, né, de ouro ou de prata, ou com pedras diferentes, isso faz parte também do nosso dia a dia, né, mas o que acaba acontecendo, eu acho que antes da gente entrar na adaptabilidade que a gente traz, é que em anos de uma subida um pouco mais forte, quando essa curva se inclina um pouco mais, a gente tem um ganho, né, implícito ali no estoque que a gente carrega, né, ele está precificado a custo médio no nosso balanço, né, e a gente acaba vendendo e repassando preços gradualmente, né, para manter um markup, né, quase que fixo, né, entre aspas, a preço de reposição do metal, né, principalmente naqueles itens de design próprio, né, nos itens de coleção, como a gente chama, que tem tido aderência super forte desde 2019 até hoje, a gente continua vendo uma atração muito boa nessa parte do nosso mix. Ali a gente tem uma elasticidade um pouco menor de preço e a gente consegue, né, precificar um pouco mais, né, e a gente repassando o preço de forma gradual, a gente acaba antecipando um pouco desse ganho que está lá implícito no nosso estoque. Então, a gente repassa preços nesse ano em específico, praticamente sem comprar ouro durante todo o período que a fábrica passou fechada, e a gente vem reajustando preços gradualmente lá desde o final de junho do ano passado para adequar essa curva que a gente viu, né? Então, como a gente precisa se adequar a um movimento muito mais forte, os repasses são ligeiramente maiores, são maiores do que o efeito no custo que a gente acaba tendo no curtíssimo prazo, e com isso, né, acaba acontecendo o que a gente viu aqui na Vivara desde o terceiro trimestre do ano passado, né, uma tendência de uma rentabilidade um pouco mais saudável em função da aderência dos produtos em ouro da companhia e das coleções em ouro que a gente né, tem criado, tem estendido ao longo do tempo, até pelo sucesso delas, né, e com isso a gente consegue offsetar parte desse aumento. Ainda assim, quando a gente olha uma série histórica mais curta, né, a gente tem ouro nos últimos 12 meses, subindo 80%, mais ou menos, né, a prata, que agora deu uma subida muito forte nas últimas semanas, né, acumula aí 120% de alta nos últimos 12 meses, se você extrapolar isso para os últimos 18, é uma subida ainda mais forte, né, então isso a gente precisa trabalhar com muita antecedência e com muito cuidado, né, a gente antecipa repasse de preço, o cliente, né, no setor, historicamente, o setor é um setor que absorve esses aumentos de preço, então, quando a gente olha, né, vis-a-vis a curva do dólar e ouro no passado, né, a componente de preço de crescimento, foi um setor que sempre cresceu muito em linha com a inflação, né, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, e sempre que houve uma correção mais forte de preço, essa correção de preço positiva foi sempre superior à correção eventualmente negativa do volume, né? Então, esse foi um setor que resilientemente cresceu ao longo
dos anos, que o cliente absorve, né, essa reprecificação do setor como um todo. Né, e acho que a gente tem conseguido, mesmo com repasses razoáveis de preço nesse curto prazo, a gente continua vendo a aderência do nosso mix de venda de lojas. A gente recentemente saiu aqui de Semana Ouro, né, uma campanha que fazemos onde a gente recompra ouro dos clientes e tudo mais, de extrema aderência. Então, a gente reforça o entendimento do cliente de estar comprando uma reserva de valor, né, pelo calor que a gente viu nessa Semana Ouro dentro das lojas. Isso ficou ainda mais nítido para nós. Né? Então, a gente trabalha o repasse de preços como a principal componente, a gente se aproveita do benefício de ser verticalmente integrado e a gente ter velocidade na reposição dos itens e no replanejamento de coleções, né? Mudanças mais suaves, são rapidamente, né, a gente consegue inserir dentro do nosso processo produtivo rapidamente. Mudanças mais estruturais, obviamente, como a gente desenha coleções para campanhas específicas, isso é um processo que demora um pouco mais, mas dentro desse período a gente consegue uma adaptabilidade bastante grande. Então, no curto prazo, a gente antecipa um pouco desse ganho que já está implícito no nosso estoque, o desafio vem ao longo do tempo. Né? Então, lembrando do que aconteceu ali no último semestre do ano passado, a gente automaticamente já trouxe um desafio para o segundo semestre desse ano, que é, né, vencer essas antecipações que aconteceram ali no segundo semestre, mas, de novo, frente ao aumento que está acontecendo agora, a gente pode ser beneficiado por isso no curto prazo, mas não deixa de ter um desafio, principalmente concentrado ali mais para o final do ano, começo do ano que vem. Tá? De novo, num volume reduzido, né, em relação à expectativa inicial da companhia, óbvio, né, acho que são raríssimas exceções que já estão acima do patamar de vendas, né, do que estavam no ano passado. Pelo volume reduzido no ano em relação ao planejado, a gente vai conseguir absorver mais do que a gente esperava inicialmente da produção dentro da fábrica. Então, com essa condição diferencial de custo aí também daquilo que a gente está produzindo, a gente consegue também absorver um pouquinho mais dessa pressão que já vem e virá, né, no futuro pelas atividades comerciais retomadas, né? A gente já voltou a comprar ouro, já voltou a comprar prata, né? Já voltou a reprogramar toda a nossa curva de importações de outros itens, e agora a gente, né, enfim, tem que encarar o desafio de frente, e ele é dinâmico, né? Temos que seguir acompanhando com cautela. Você entende que essa... Desculpa, Érica. Não, só para falar que, assim, pensando em ambiente competitivo, essa dinâmica ela é igual para todo mundo, né? Então, e a gente, pelo fato de ter a verticalização, por pensar na peça, desde a concepção até a distribuição em loja, acaba tendo movimentos mais graduais, que a percepção de preço para o nosso produto acaba sendo melhor do que para a concorrência que está sofrendo com a mesma dinâmica de aumento de custo que a gente. Esse diferencial competitivo, ele de fato, ele fica forte, ele acaba fazendo de fato diferença nessa dinâmica quando sobe muito o custo do metal, porque fica claro que isso de fato dá um diferencial competitivo para a companhia na precificação do produto, quando você vai para a ponta mesmo e vê como é que está a dinâmica competitiva do setor. Né? Você respondeu a minha pergunta, a próxima, que era sobre verticalização e o que isso significava dentro desse contexto. Obrigado. Trazendo duas perguntas aqui do chat. A primeira, do Pedro Ferroni, ele chama a atenção, Otávio, sobre uma possível mudança de tributação. Se você tem isso no radar e como que isso pode afetar a companhia. Claro que temos, né? A gente, sabidamente, somos uma companhia que carregamos, né, incentivos relevantes, e também a gente procura, né, embasar muito bem tudo isso, e a gente entende, né, grande parte disso está atrelado, né, ao fato da gente estar na Zona Franca de Manaus e ter uma tributação exclusiva, por estar ali, de incentivo ao desenvolvimento da região. Por isso, são benefícios um pouco mais sólidos em recentes discussões tributárias e de reforma, né, e à luz do que já saiu, né, e a gente, de novo, ainda tem,
muita margem de interpretação diferente, e a gente está, né, indo atrás disso dia após dia, e a gente precisa aguardar as novidades que virão, né, mas saiu toda a questão sobre a CBS, né, a substituição do PIS/COFINS e a unificação de alíquotas, né, e em alíquotas maiores, mas sempre com o intuito de simplificar, né, assim, acho que é difícil, o governo precisa seguir uma estratégia de retificação disso, né, de simplificar a carga tributária sem onerar demais, né, todo o setor que gera empregos, né, e conosco não é diferente. E nos primeiros estudos, isso de fato para nós traz uma simplificação e traz até possivelmente ganhos marginais, né, então ele traz tributação exclusiva sobre a receita do core, das atividades principais da companhia, e desonera, né, receitas não operacionais, receitas financeiras, habilita uma série de tomadas de créditos tributários em cima do que as companhias antes conservadoramente não faziam, né, como, né, o crédito do PIS/COFINS sobre o próprio PIS/COFINS, que, né, era super discutido. E a gente já tem outras causas, como a do ICMS na base do PIS/COFINS, que já, né, são temas aí para vários varejistas registrando ganhos diferentes, mas para nós, hoje, do que saiu até o momento, né, me parece ser uma agenda de simplificação e de desoneração do nosso resultado como um todo, tá? E aí vem pela combinação de negócios que a gente tem, né, enfim, lembrando que a Vivara, né, ela tem a indústria e tem o varejo, e isso tem impacto distinto nessas duas partes do nosso negócio, né? E somados os efeitos, aparentemente a gente sai um pouquinho melhor do que antes. Fora, né, Otávio, que a gente, que o que ficou claro, assim, tudo que saiu até então, principalmente sobre a CBS, é a segurança jurídica da questão de Zona Franca, que era sempre uma preocupação pelo nosso negócio de indústria, né? A gente, é fato que a proposta que foi apresentada ainda tem algumas lacunas do ponto de vista de entendimento, ainda gera algum tipo de discussão, mas o que não tem discussão e que está muito claro em tudo que foi apresentado é da segurança jurídica da questão de Zona Franca e da manutenção da carga tributária. A dinâmica ainda é questionável, ainda não se sabe como é que ela vai se dar, mas, de fato, ali está muito claro em relação à manutenção da carga tributária dos benefícios fiscais de Manaus, que eu acho que é uma grande... para a gente, reforça muito o ponto de segurança dos benefícios que a gente tem ali na indústria. Tá? Acho que isso ficou claro e é super importante que tenha ficado forte, mais fortalecido ainda nessa questão do arcabouço legal da Zona Franca. Tá bom. Muito bem colocado. Legal. E voltando um pouquinho aí para a questão do ambiente competitivo, né, o mercado de joias brasileiro é bastante fragmentado, né, com bastante espaço de consolidação. E aí, com esse cenário da pandemia, como que vocês têm enxergado, assim, os principais players do setor, enfim, os seus concorrentes aí, de certa forma, e se vocês consideram algum movimento de M&A, se vocês enxergam alguma oportunidade aí nesse cenário? Olha, a gente tem, né, o setor de fato é bastante fragmentado, né, a gente tem players regionais em algumas praças concentrados e um pouco maiores, um pouco mais relevantes, em algumas praças realmente muito fragmentado, e aí, assim, de maneira geral, o setor é um setor mais rentável. Então, a gente sempre diz que, desde o início da pandemia, é claro que essa realidade é muito difícil para todo mundo que está vivendo, e acho que para o nosso setor, a gente nunca esperou um movimento mesmo de, não, olha, vai ser uma dificuldade realmente muito grande, muita gente vai deixar de existir aí nesse momento, e acho que a gente nunca esperou isso, e de fato parece que essa tendência, né, tá se confirmando. Acho que o pessoal passou momentos muito difíceis, agora com a reabertura das praças principais, né, e para nós, né, e das praças pelo país todo, eu acho que isso já foi um alívio geral. A gente enxerga todo mundo fazendo ajustes de preço para correr atrás, assim como nós, desse aumento, né, que na grande maioria essa turma sente muito antes de nós,
né? Então eles já sentem na primeira reposição do produto e, de certa forma, até com a mão de obra, por eles não serem, na média, verticalizados ali na estrutura, até com a mão de obra, né, dolarizada, né, nesse meio tempo, e isso, obviamente, é mais oneroso ainda para eles. Então, a gente vê uma reprecificação nos setores diversos, a gente tem aproveitado um pouco isso para nos itens mais comuns de joalherias e perenes, né, como alianças, colares, né, crucifixos e tudo. A gente tem o nosso posicionamento de marca para manter, então a gente consegue ter alguma flexibilidade e acompanhar ali em aumentos de preço. A gente vê também concorrentes que tinham grande parte do seu portfólio, ou a totalidade do seu portfólio importado, né, obviamente sofrendo muito nesse momento também pela disparada do dólar, né, e fazendo ajustes muito fortes na ponta e correções muito fortes de preço, né, e ali, pontualmente, a gente tem, né, pelo custo da prata ser extremamente, né, menos relevante do que o ouro, a gente consegue ter uma rentabilidade interessante e preservar a rentabilidade com ajustes menores de preço, e a gente aproveitar esse momento para ganhar share. E acho que dentro desse contexto de pandemia, da mudança de canais que aconteceu de forma muito brusca, eu diria que, na média, né, a gente estava um pouco mais bem, né, melhor preparados aí para entrar nessa venda unicamente digital, em toda essa experiência de omnicanalidade, em prover esse serviço com excelência. Então, acho que, né, em termos gerais de competitividade, acho que é isso. A gente está atento, né, a oportunidades da continuidade de expansão orgânica da companhia, tá? Então, a gente disputa pontos não só com joalherias, mas com outros varejos que eventualmente estão passando, né, períodos mais difíceis do que joalherias, por terem perfis de margem um pouco mais comprimidos, né? E a gente, principalmente para a vertente de expansão da Life, que, né, a gente estava indo para os melhores shoppings do país de novo, né, a gente tem sentido uma oportunidade de se abrir aqui, da gente fazer esse movimento de aceleração de forma um pouco menos onerosa, né? As luvas nos shoppings melhores são mais caras e, apesar do retorno mais forte da Life pelo perfil de margem bruta, principalmente ser muito, né, trazer um ganho muito, muito no curto prazo, né, acho que a gente vai conseguir também reduzir o custo de entrada nessas praças, né, nessa primeira onda de expansão que a gente começa, né, para dar continuidade àquela que a gente começou no segundo semestre do ano passado. Quanto a oportunidades inorgânicas, né, ao M&A, acho que é natural do momento, como companhia pública, e também passando por períodos mais de estresse, que a gente seja bastante procurado, né, e acho que o primeiro fato é que, assim, a Vivara nunca fez um movimento como esse anteriormente, né, de aquisição, de integração, de viver com duas culturas, né, e conseguir, né, integrar isso de forma não ruidosa, né, de forma muito natural. E acho que a parte importante é que a companhia tem um núcleo duro muito forte, que, né, se eventualmente fosse por uma trajetória em que este movimento não fosse, né, extremamente grande, eu acho que isso aconteceria de forma natural. Mas a gente não tem uma estratégia nesse sentido, nessa direção definida hoje. Os 4 pilares estratégicos que eu mencionei no começo, né, de crescimento orgânico, diversificação de portfólio, omnicanalidade e marcas, né, acho que continuam super válidos, e no curto prazo que a gente, são nesses que a gente, no curto prazo, a gente vai se apoiar, tá? O retorno do investimento da nossa expansão orgânica, ele é bastante elevado, né? Agora, obviamente, ele está pressionado pelo funcionamento das lojas, pela venda em patamares menores dos nossos pontos de venda. Ainda assim, uma oportunidade inorgânica precisaria realmente ser uma oportunidade para ser uma opção de igual retorno aqui para nós. Otávio, uma das coisas que a gente destacou lá desde da cobertura do IPO é a amplitude de nichos e de estratos de clientes que vocês conseguem alcançar com as marcas.
Você falou um pouco agora sobre o comportamento e a dinâmica da Life e tal. Olhando sob o ponto de vista macro, tem uma explosão de desemprego aí, em um nicho baseado naquilo que a gente avalia por aqui, a nossa área de economia, também sensível a essa parte aspiracional do acesso aos produtos Vivara, né? Nesse extrato de gente a qual vocês impactam como uma marca que tem um aspiracional muito legal e uma capacidade de acesso interessante. Isso pode deslocar transitoriamente, pelo menos, o teu mix para um nicho um pouco mais resiliente, um pouco, pelo menos transitoriamente, para os produtos de ticket mais alto, que tendem a ter uma segmentação e uma resiliência mais proeminente, digamos assim, em ciclos econômicos como que a gente deve viver? Olha, é uma pergunta super, super interessante. A gente vê comportamentos diferentes nesse curto prazo aqui, e a gente ainda está ganhando, né, leitura, a própria sazonalidade, ou as sazonalidades diferentes do nosso negócio, né? A gente passou, no meio dessa pandemia, por Dia das Mães, Dia dos Namorados, são 2 meses super importantes, né, nossos aqui. Passamos por campanhas, né, como a Semana Ouro, que eu mencionei, e que trazem, de novo, tendências diferentes aí de curto prazo, mas a gente continua, né, vendo aqui os repasses de preço têm feito com que a gente consiga sustentar aí o ticket médio da companhia, né, e a gente fez um catch-up bastante relevante em patamares de vendas aí frente ao ano passado, como a gente discutiu ali no call de resultados. O que continua tendo mais tração para o nosso cliente são produtos de joalheria, principalmente em ouro, né? Mas eu acho que no passado, o que o passado nos ensinou, acho que em momentos como esse, de renda mais afetada, é que a Life é um produto de maior... A Life ou produtos de joia em prata, né, acabam se tornando produtos aderentes, bastante aderentes a esse momento, né, para que a gente consiga ofertar o produto certo dentro dos tickets corretos, né. Eu acho que a gente, como você bem colocou, a gente tem uma dispersão muito grande e a gente acaba tendo produtos para todos os bolsos, tá, né? A realidade brasileira de venda parcelada em até 10 vezes, dependendo do ticket, a gente trabalha um pouco com parcela mínima, mas acaba fazendo com que isso se torne mais aderente ainda ao momento. Mas no curto prazo a gente continua vendo um cliente mais predisposto, né, a comprar joias em ouro, né, menos ainda do que prata, a tendência tem sido mais forte para esse outro lado, né, e o ticket está razoavelmente estável ainda dentro do comportamento que a gente vê. Historicamente, a gente viu um crescimento da Life e uma aderência da prata mais forte do que a gente está vendo no momento de hoje. Eu acho que o aumento do preço do ouro tem tudo a ver com o que está, né, para explicar o que a gente vê de tendência, né, nesse curto prazo. Tá bom. Falando de estrutura de capital, até tem uma pergunta no chat, o Roberto me perdoe, eu vou aproveitar o gancho da pergunta dele e vou fazer uma um pouco diferente. Você falou sobre o momento, né, em que a companhia chegou logo após a oferta, chegou capitalizada, mas evidentemente tem um período difícil aí, né? Que a gente já discutiu isso aqui exaustivamente. Mas como que você vê, olhando para ciclo de expansão, olhando para um período de normalização da demanda aí nesses trimestres à frente, como que você vê este efeito dentro da companhia? Na relação dívida líquida EBITDA, teve que é o comentário do Roberto Camargo, teve uma alteração ali de 0,7 para pouco acima de 1 vez, mas como que você pensa, como que você vê a tua estrutura de capital e esse mix entre proteger o caixa
porque ainda vai acontecer um período de transição, digamos assim, até a normalização, versus alocar o capital na formação de novos estoques, no crescimento inorgânico, como você disse, na identificação de oportunidades para abertura de loja. Como que você hoje olha para o teu... E ainda mais você que tem o chapéu do CFO, né? Como é que você olha para essa dinâmica no ciclo à frente aí da companhia? Ótimo, obrigado pela pergunta. Eu acho que, né, a gente, num plano acelerado de expansão, como originalmente a gente se propunha a fazer aqui, né, em toda a estratégia divulgada ali na oferta de ações e tudo mais, né, a gente já trabalha com uma realidade de retornos decrescentes, né? O próximo ponto de venda, ele, né, via de regra, ele tem, né, retornos marginais piores do que, né, assumindo uma expansão eficiente, né, retornos marginais piores do que aquele que você abriu imediatamente, né, anteriormente. Eu acho que agora, nessa situação, né, óbvio, como eu falei aqui há pouco, né, a gente traz uma pressão ainda maior, né, para esse retorno marginal, né? Então, ainda assim, a gente, pelo patamar de vendas que a gente já está vendo nas nossas lojas agora, né, na reabertura das praças, e na rentabilidade adicional que a gente traz, a gente ainda está vendo geração de valor econômico nessa expansão adicional orgânica, tá? Então, continua valendo a pena a gente depositar o nosso real nessa, né, os reais adicionais aqui dos nossos recursos, nessa expansão orgânica, talvez não na mesma velocidade que a gente via antes acontecendo, até porque o momento, né, ainda carrega, né, grandes incertezas, né, enfim, de eventual, apesar de pouco provável na minha percepção, segunda onda e refechamento, né, das praças aqui possíveis, e a isso causar uma reviravolta ainda maior e, eventualmente, uma realidade de ajustes maiores do que fizemos no passado. Eu acho que a gente caminha para uma realidade já mais positiva, tá? Então, do jeito que eu olho, acho que a gente, de novo, teve o privilégio de fazer o IPO e ter recursos abundantes ao pegar este período mais problemático. A gente também carrega, né, uma dinâmica de capital de giro que, né, num crescimento muito forte, ela é muito onerosa, porque a gente carrega quase um ano de capital de giro, né? Então, né, ao entrar num ciclo de crescimento muito forte, isso, de fato, traz um ônus muito grande. Porém, né, quando a gente entra num período de ajuste em que a gente está adequando o capital de giro ao tamanho da companhia, e foi principalmente o que a gente viu acontecendo agora nesse segundo trimestre, a gente tem um desinvestimento de capital de giro muito forte, né, e foi o que justificou a geração de caixa bastante robusta que a gente teve ao longo desse segundo trimestre, né? Então, ao longo do primeiro semestre do ano, a gente gerou uma reserva adicional de caixa, que a gente vai consumir parte desse colchão adicional, a gente vai consumir uma vez que a companhia reacelerar. Quer dizer, né, nesse terceiro trimestre, onde a gente está, né, já retomando, né, patamares de vendas similares como a gente dividiu ali nos meses de julho e agosto, as tendências foram bastante similares ao do ano passado. Então, é agora, nesse momento de reaceleração, que a gente consome um pouco desse colchão adicional. Ainda assim, a minha visão, né, em relação à estrutura de capital, a companhia carrega hoje cerca de 320 milhões de reais de dívida bruta, né, e isso, né, um pouco mais de um ano de normalizado de EBITDA da companhia, então né, super desalavancado, e considerando o fato de que a gente tem quase 600 milhões de reais dentro de casa, a gente está caixa líquido, né, em 250, quase 300 milhões de reais, né? Então, essa é a estrutura que a gente carrega hoje. Eu acho que ali, né, como é possível ver através do nosso balanço, a gente tem um endividamento ainda prioritariamente no curto prazo, ou vencendo no curto prazo. A gente tem vencimentos agora em setembro e outubro, na faixa de 75 milhões de reais, depois tem uma grande concentração ali em primeiro trimestre do ano que vem, e ali eu começo a ver já agora discussões um pouco mais racionais para a gente conseguir estender o prazo dessa dívida,
tá, em patamares de preços mais razoáveis. Tá? Quando a gente começou a ter conversas ali logo no início da pandemia, a gente preferiu fazer movimentos mais de curto prazo, esperar que os spreads convergissem para algo, né, um pouco mais razoável, um pouco mais racional. A percepção de risco era muito alta ali no início, e agora, com uma visibilidade um pouco maior de qual é a tendência aqui das companhias, né, as precificações têm saído mais interessantes. E, como eu disse, como o momento carrega ainda muita incerteza, eu, Otávio, não acredito que é o momento da gente, né, sair pré-pagando ou liquidando contratos no vencimento e tudo. Então, prioritariamente, nos movimentos de curto prazo, a gente vai buscar uma manutenção do endividamento da companhia, tá? Com rolagens preferencialmente já para o longo prazo, a gente melhorar esse perfil da nossa dívida hoje, tá? E preservando um custo razoável dentro, né, anual, frente à queda do CDI que a gente teve, tá? A gente conseguiu progressos relevantes na rentabilidade do nosso caixa, adequando o prazo de investimentos com instituições diferentes. Então, a gente tem conseguido ganhos nessa frente, né, mas, a princípio, a gente não vai fazer grandes mudanças na estrutura de capital atual da companhia. Lembrando apenas que é uma companhia geradora de recursos operacionais, né, e que, para frente, né, mesmo com uma expansão razoavelmente acelerada, a gente consegue, no momento oportuno, desalavancar a companhia ainda mais, né, e conseguir alavancar os retornos. Maravilha. Nessa linha, só uma pergunta bem rapidinha, para a gente já partir para as considerações finais. Nessa linha, você não vê nenhuma alteração ou uma tendência de ajuste na política de dividendo, por exemplo? Por enquanto, não, Dato. A gente continua vendo muito potencial numa curva de crescimento acelerado, tá? E acho que o dispêndio de capital ali vai depender muito da gente testar um pouco dessa nova normal, como todo mundo fala, né? Aonde o e-commerce vai parar em termos de patamar, né? Que sentido agora, dentro dessa realidade nova, vai fazer, né, a gente entrar, né, naquelas praças que havíamos mapeado ali, né, no contexto, né, do planejamento estratégico dos últimos anos, né, e essa discussão está acontecendo em pleno voo, né, então a gente, né, vendo agora a retomada das lojas, a gente começou a discutir novamente, né, o tamanho disso. A conclusão é que, né, a potencial de expansão ainda orgânica, ele é material, né, e os investimentos que a gente precisa fazer na fundação, né, da companhia para suportar todo esse crescimento, eles também eles continuam relevantes, na verdade, né, assim como eram e como inicialmente a gente tinha previsto. Então, no primeiro momento, a gente não revê absolutamente nada na política de dividendos da companhia. A gente vai ingressar numa trajetória de crescimento ali, né, de aceleração de crescimento nos anos futuros, né, e para isso a gente vai, né, endereçar os recursos aqui da mesma maneira que a gente discorreu ali né, em toda a documentação da oferta, né. A gente tem investimentos em capacidade para fazer ao longo do caminho, agora talvez um pouco mais tarde do que o inicialmente previsto, né, pelo esse desconto de volume ali que a gente teve agora com pandemia e tudo, né, mas a gente continua com investimentos materiais para fazer, né, num horizonte, acho, mais longo, né, de médio e longo prazo. Eu acho que é razoável assumir que a gente consiga ampliar um pouco essa distribuição para frente, faz sentido, né, no momento, né, que podem surgir oportunidades e em que o investimento e o dispêndio de recursos ainda é material para frente, a gente mantém como está. Tá ótimo, Otávio. Otávio, Melina, super obrigado. O papo bom passa rápido, foi 55 minutos, basicamente. Obrigado pela presença de vocês, é importante. A gente, como obviamente vocês sabem, cobre desde a oferta. É um caso que a gente tem olhado com bastante proximidade. Aí agradeço a presença de vocês, Eric, obrigado por me fazer companhia aí e dar todo esse suporte em mais uma, e deixo aberto para as considerações finais de vocês. Legal, Dato, Eric, de novo, super agradecemos aqui o convite, a oportunidade de falar, agradecemos a atenção de vocês desde lá do IPO e o carinho nas interações,
E lembrando que a gente está sempre disponível aqui também para, né, não só para vocês, mas para esclarecimentos diversos que se façam necessários. A gente, de novo, cautelosos ainda com o momento, mas já vendo, né, uma bela de uma luz no fim do túnel, nas condições atuais, né, e vendo tendências bastante melhores aqui, a gente fica um pouco mais animado, a gente retoma discussões estratégicas dentro da companhia, de aceleração de crescimento, uma agenda muito mais positiva, né, e ficamos bastante satisfeitos com quão rápido a gente conseguiu reagir a todas essas mudanças, né. Acho que sofremos, sim, foi doloroso, né, foi para todos, né, e agora a gente segue aqui no nosso plano de acelerar e nos planos inicialmente divididos. Obrigado a todos novamente, boa tarde. Obrigada, gente, obrigada pelo convite, a gente está super à disposição, Eric, sempre portas super abertas lá, e vamos ver essa perspectiva para frente agora, a gente tá bem confiante aí de que as coisas vão voltarem à normalidade. Valeu, muito obrigado. Obrigada. A gente fica por aqui, um grande abraço a todos, acompanhe amanhã, se eu não estou enganado, nessa mesma hora, 3h30 da tarde, tem o nosso TV Eleven tradicional das terças-feiras, continuem acompanhando todas as movimentações aí. Um abraço a todos, até a próxima, tchau.